cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro. Essa carta aos Hebreus é uma carta que, teoricamente, o autor é desconhecido, muito obrigado, querido, mas que uma parte, né, da tradição atribui que ela tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo por causa da forma, né, da linguagem como ela foi escrita. Mas a gente não tem aí uma certeza de quem é o autor. Essa carta ela foi escrita para crentes que tinham saído, né, do judaísmo, né, pessoas que tiveram um encontro com Jesus e começaram a seguir a Jesus, mas que de alguma forma elas estavam ali meio que tendenciosas a voltar, né, a considerar as práticas do judaísmo. Então, o autor ele vai, ao longo dessa carta, mostrar a superioridade de Cristo, né, a todas as doutrinas, a tudo aquilo que os judeus, né, consideravam como se fosse muito importante para eles, né? Então, no capítulo 3, ele vai estar ali falando sobre a superioridade de Jesus a Moisés, né? E a gente vai estar lendo esse capítulo. Peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta depois, tá bom? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém. Mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade
não puderam entrar. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entraremos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Até aí. Senhor, muito obrigado, Deus, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de refletir agora, Deus, nessa palavra. Senhor, que ela possa trazer a medida da fé, do conhecimento, ó Deus, da transformação, da mudança, daquilo que o Senhor deseja operar em nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor e crendo, ó Deus, assim como diz a Tua Palavra, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ouve, ó Deus, a nossa oração, fala conosco no nome de Jesus. Amém. 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 Esse texto, então, ele tem estado aí na minha mente por esses dias, por causa da importância, da perseverança, de sermos perseverantes, de nos mantermos firmes, de nos mantermos inabaláveis diante daquilo que nós achamos que muitas vezes é o adiamento da promessa de Deus, o retardamento, a demora por aquilo que nós desejamos, queremos, imaginamos, gostaríamos que pudesse acontecer, estivesse aí, sendo retardada a chegada daquilo que nós ansiamos, daquilo que nós desejamos. É importante que nós possamos olhar para esse texto. Esse texto está falando a essa igreja que tinha aí esse conhecimento de toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, o autor da carta, nesse capítulo, ele fala muito sobre o episódio, quando o povo de Deus tinha saído do Egito, o Senhor tinha libertado aquele povo da escravidão lá no Egito, e quando eles estavam ali caminhando, em direção ao descanso, em direção à promessa, e esse descanso aqui, porque eles estavam lá cativos e escravos, trabalhando sob pressão no Egito, sob tortura, sendo cobrados, sendo castigados por não estarem produzindo de acordo, principalmente depois que Moisés chega até ali para libertar o povo. Então Faraó se enfurece e fala com eles: agora vocês vão ter que produzir, mas além de produzir, vocês vão ter que correr atrás e dar o jeito de vocês para conseguirem toda a matéria-prima que vocês vão precisar para produzir os tijolos que eu quero que vocês façam. E o povo, então, sob uma grande pressão, muito castigo, muita opressão, esse povo, então, ele é liberto agora pelo Senhor. O Senhor envia o seu servo Moisés, que tira o povo lá do Egito e vai caminhando em direção ao descanso, em direção à promessa, que é Canaã, que é a terra prometida, a terra que o Senhor havia dito que daria ao seu povo como seu lugar de repouso, seu lugar de descanso. E todas essas coisas apontavam para Cristo, apontavam para o descanso também eterno que o Senhor Jesus vem para nos dar. Mas o descanso, como a gente vai ver, eu pretendo ver ainda pela manhã, no final dessa mensagem, esse descanso é uma pessoa e é o próprio Jesus. Então,
Esse texto, ele fala comigo sobre a importância da gente ser perseverante. Da gente, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que as promessas de Deus, elas aparentemente, para nós, elas estejam demorando a se cumprir, que nós não venhamos a desistir, que nós não venhamos a amolecer, que nós não venhamos a parar pelo meio do caminho. O povo de Israel, quando estava saindo do Egito, começou a murmurar contra o Senhor, no texto aqui dito, porque eles chegaram no lugar do deserto onde não tinha água potável para beber. E eles se viram para Moisés e disseram assim: você, o seu Deus nos tirou do Egito para que nós pudéssemos morrer de sede aqui no deserto? E Moisés então fala: Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? Eles agora estão me culpando. O texto está lá em Êxodo 17, depois vocês podem ler, Números também 14, de 21 a 23. E aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, vai lá, pega o seu cajado, bata na rocha e vai sair água para esse povo matar a sua sede. Mas por causa da rebelião daquele povo, aquele lugar onde eles se rebelaram, aquele lugar onde eles se levantaram contra o Senhor, ali o Senhor então, ele faz com que toda aquela geração que murmurou, que reclamou, ela não conseguisse entrar no descanso, na terra prometida, mas eles morreram ali no deserto. Tiveram que passar 40 anos no deserto ali, por causa da murmuração deles, porque eles não creram quando o Senhor disse que lhes daria aquela terra para a qual eles estavam prestes a entrar. Eles não acreditaram na palavra do Senhor, porque viram que a terra havia gigantes, que as cidades eram fortificadas e que eles não conseguiriam. E o povo então, eles começam a duvidar do Senhor, começam a duvidar das promessas do Senhor e acabam pagando com a própria vida e perdem a oportunidade de desfrutar daquilo que o Senhor tinha prometido a eles. E nós, quando olhamos para as dificuldades, olhamos para os problemas, para as circunstâncias que estão diante de nós e tiramos os nossos olhos do Senhor, os nossos pensamentos do Senhor, nós desanimamos e muitas vezes agimos como esse povo e começamos a murmurar. Por isso que o Senhor, o capítulo 3, o autor diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Eu não sei como está aí na tradução da Bíblia de vocês, mas eu achei muito interessante, porque a ideia dessa frase, fixem os seus pensamentos em Jesus, é uma atenção e uma observação constante. Uma atenção e observação contínua a Jesus. Mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Mantermos os nossos pensamentos fixos na palavra do Senhor. Manter os nossos pensamentos fixos nas promessas do Senhor. Ainda que elas possam estar demorando, ainda que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, ainda que aquilo que nós desejamos e sonhamos não esteja acontecendo ou esteja demorando muito para acontecer, que nós não venhamos a desistir, que nós não desviemos os nossos olhos do alto para o Senhor e olhemos aqui para baixo para as coisas que estão diante de nós, para as dificuldades que estão postas a nós, para que nós não venhamos a desanimar. O povo, quando olhou para as dificuldades, para as circunstâncias adversas, eles começaram a desanimar.
E esse chamado do Senhor é um chamado de fidelidade a Ele. O texto vai dizer que Moisés foi fiel a Deus, né, que o havia constituído, né? Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Só que Jesus é considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho daquilo que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel. É interessante isso, né? Porque Moisés foi fiel no passado e Cristo é fiel no presente. Cristo é fiel, permanece fiel, né? Como filho sobre a casa de Deus. E esta casa é quem? Somos nós. Nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Né? Aqui o versículo 6, né, uma outra tradução possível seria firmemente até o fim. Firmemente até o fim. É a mesma ideia do fixar os pensamentos em Deus, em Jesus. É nos apegarmos firmemente ao Senhor, porque Ele é fiel sobre nós, que somos a casa de Deus. Né? O templo, a casa de Deus, não é a igreja, não é o templo, as paredes desse lugar ou de qualquer outra catedral ou capelinha, né? ou sala de reunião de culto, mas a igreja do Senhor somos eu e você, paredes vivas, diz o Senhor. E o Senhor, Ele é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel às suas promessas para as nossas vidas. Ele é um Deus que permanece fiel, Deus que deseja nos abençoar, deseja que nós possamos contemplar e receber o descanso das nossas lutas, o descanso das nossas dificuldades. Ainda que as lutas e as dificuldades elas se mantenham, elas não cessem nesse tempo, mas o Senhor deseja que a gente possa descansar nele, confiar nele, crer nele, olhar para ele, porque se nós olharmos para o Senhor, nós nos lembraremos de quem Ele é, do seu poder, da sua graça, da sua bondade, e certamente nós perceberemos que Ele é muito maior do que qualquer dificuldade que possa estar assolando e se abatendo sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Então, nós devemos nos apegar firmemente até o fim à confiança e à esperança que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. A confiança e a esperança de que essa vida aqui, por mais preciosa que seja, e ela é realmente, porque a nossa vida é um presente de Deus para nós, mas nós sabemos que essa vida é uma vida cercada por dificuldades que estão postas aí pelo mundo e pelo tempo que a gente nasceu e vive. Mas no passado tiveram outras dificuldades, que eram comuns àquele tempo, das pessoas que viveram lá atrás. Mas a vida, ela é preciosa. Mas por mais que ela seja preciosa, o Senhor nos garante que Ele tem algo muito maior e muito melhor para nós. Ainda nesse tempo, mas também principalmente na eternidade, no tempo futuro. O descanso eterno que o Senhor nos concederá. Mas nós temos a promessa de que temos um descanso aqui, enquanto nós vivemos. E por isso, o Espírito Santo diz lá no versículo 7,
Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Então o Senhor, Ele está dizendo, hoje, no tempo de hoje, no dia de hoje, no hoje aqui agora, mas também no hoje, que vai ser o amanhã, que vai ser o próximo dia, o hoje que nós somos chamados a viver diariamente, um dia de cada vez. Não devemos endurecer o nosso coração para a palavra e para as promessas de Deus para a nossa vida. Não devemos deixar que o nosso coração ele venha a ter uma esclerose, porque o termo grego, a palavra grega é essa, é uma esclerose mesmo, que é o endurecimento dos tecidos do corpo, o endurecimento, uma hipertrofia, os tecidos do organismo, dos órgãos, eles vão ficando duros, vão endurecendo, e o Senhor está dizendo, hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, Por isso fiquei irado contra aquela geração que ele está dizendo aqui, que durante 40 anos o colocou à prova lá no deserto, ele dizendo, eu fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando. Eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E aqui é uma citação do Salmo 95. Também, o autor, ele sabia que essa galera que ele estava escrevendo conhecia da Bíblia lá do Antigo Testamento. E aí, ele vai citar o Salmo 95, que diz assim, verso 6 em diante, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Meribá significa rebelião e Massá significa provação. Não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia da rebelião, como aquele dia da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram. Êxodo capítulo 17 vai falar aí um pouco mais dessa história, assim como Números, vamos ler Números que é 14, 21 ao 23, diz assim, no entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com o juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Êxodo capítulo 17 vai dizer essa história, Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim,
mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual feriu o Nilo e vá adiante, e eu estarei à espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e aquele lugar ficou conhecido como Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? É a dúvida, é a incredulidade, é a falta de perseverança, é a falta de fé nas promessas do Senhor. E o Senhor, então, Ele nos convida para que nós possamos ser perseverantes nas provações, perseverantes nos desertos da nossa vida, nos momentos em que as situações se tornam difíceis, no momento em que nós achamos que não tem mais saída, que nós não vamos suportar, que a situação é extrema e que todas as nossas forças elas vão se esvaindo, que nós possamos nesses momentos, ao invés de reclamar e duvidar do Senhor, nós possamos colocar os nossos olhos no Senhor e crer que é dele que vem o nosso socorro. O nosso socorro, ele vem do Senhor que é todo-poderoso. O Senhor que o salmista diz que é o Criador dos céus e da terra. O Senhor que criou todas as coisas. O Senhor que tem todo o poder. É nesse Deus maravilhoso que eu e você devemos colocar continuamente a nossa confiança e não virmos a desanimar. E aí o texto, capítulo 3, vai continuar dizendo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido de novo pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que apeguemos-nos até o fim a confiança que tivemos nele no princípio. O autor está nos dizendo que nós devemos estar sempre buscando voltar àquilo que o Apocalipse vai dizer que chama de primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Voltar àquela confiança que nós tivemos no Senhor lá no começo da nossa caminhada. Aquela confiança, aquela fé, que nós recebemos ali quando nós tivemos um encontro com o Senhor, aquele momento em que nós fomos atraídos pelo amor do Senhor e que houve aquele, digamos assim, apaixonamento pelo Senhor e pela sua palavra. Sabe, aquela coisa de que nós ficamos totalmente rendidos ao Senhor, totalmente confiantes naquilo que a palavra de Deus vai nos trazendo, que nós vamos descobrindo, aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser como crianças, devemos ser como crianças naquela confiança que a criança tem nessa relação com os seus pais, com os seus cuidadores, com aqueles que o protegem, de que nada de mal vai acontecer, nada vai faltar, que vai suprir todas as suas necessidades, que vai
conseguir guardá-lo quando o medo chegar, quando a dificuldade chegar, quando a ferida, o machucado chegar, vai conseguir ser tratado, acolhido nas suas necessidades. É essa confiança que nós devemos nos apegar ao Senhor e manter essa confiança até o fim. A mesma confiança que nós tivemos no princípio, no Senhor. E esse texto ele vai falando muito sobre essa expressão, né? Não, se vocês hoje ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração como na rebelião. Agora nós lemos no versículo de número 13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros, a importância do encorajamento mútuo, a importância dos testemunhos de fé que nós vamos dando uns para os outros durante o tempo que se chama hoje. De modo nenhum vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. E é muito interessante, hoje eu estava refletindo numa das devocionais que eu fiz hoje pela manhã, no texto de Ezequiel, né? A devocional falava sobre Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. Lá no verso 24 em diante, mas a ênfase está lá no versículo 26, né, que é o texto devocional de hoje. Mas eu vou ler a partir do 24, Ezequiel 36, 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Escutem agora: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. O povo aqui estava vivendo o momento do cativeiro na Babilônia. O povo estava sofrendo, né, porque havia mais uma vez desobedecido ao Senhor. E é interessante porque a Bíblia ela é espelho, né, porque aqui já é uma outra geração. A história já avançou mais de 2000 anos, 1000 anos, sei lá. E ali o povo estava novamente, né, rebelde, havia se rebelado, se esquecido do Senhor, e por causa disso aí que agora estava indo para o cativeiro. Mas o Senhor, na sua bondade e na sua misericórdia, está dizendo: eu vou trazer vocês de volta para a sua terra, eu vou trazer vocês de volta para o lugar do descanso de vocês, o lugar que eu prometi a vocês, que eu lhes dei, mas que vocês perderam por causa da desobediência, por causa do endurecimento do coração de vocês, por causa do pecado. E ele diz: eu vou tirar esse coração de vocês, duro, de pedra, o coração, né, endurecido, como diz lá em Hebreus, e vou dar a vocês um coração de carne. Vou purificar vocês de toda a maldade, de todo engano, de todo pecado, né? Vou aspergir água pura sobre vocês, para fazer uma purificação em vocês, né, que é o símbolo, né, a água é o símbolo do Espírito Santo. E o Senhor diz: eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês, e vocês me obedecerão. Mas a gente, mesmo tendo o Espírito Santo, a gente só consegue obedecer ao Senhor se a gente não endurecer o nosso coração e estivermos atentos, receptivos à palavra do Senhor, à voz do Senhor,
no dia que se chama hoje. Voltando lá para Hebreus, para a gente terminar, ele vai dizer: quem foram os que se rebelaram, ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Esse é o problema, é a nossa incredulidade. A incredulidade, ela surge quando as dificuldades aparecem diante de nós. Por isso que nós vivemos pela fé e não vivemos pela vista. É isso que a palavra nos ensina, que nós devemos viver por fé e não pela vista, não por aquilo que nós vemos diante de nós, mas devemos viver confiantes na palavra e na promessa daquele que nos fez a promessa, que foi o próprio Senhor. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a confiança daquilo que nós não vemos. É isso que o autor aos Hebreus vai dizer lá no versículo do capítulo 11, no verso 1. Ele vai definir o que é fé. É essa certeza daquilo que a gente espera. É a certeza de que nós receberemos do Senhor a promessa que Ele nos fez. Porque a gente vive a nossa vida por essa fé, em todas as promessas de Deus para a nossa vida. De que Ele vai fazer, Ele vai cumprir cada uma delas. Até a última, que vai ser quando Ele nos recolherá e nos chamará para junto dEle, e nós entraremos no seu descanso eterno. Mas enquanto esse descanso eterno não chega, enquanto as lutas e as dificuldades se levantam e se assolam sobre as nossas vidas, nós recebemos do Senhor, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, ou pense que tardou, ou pense que a promessa falhou, pois as boas novas, o Evangelho, foi pregado também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada do quê? Da fé, por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos nesse descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Mas aqueles que creem, ele garante, aqueles que creem pela fé, aqueles que recebem a promessa e mantêm a sua fé, estes entrarão no descanso de Deus. E o descanso de Deus não é apenas um lugar. Para esse povo no Antigo Testamento, era chegar em Canaã, na terra prometida, estar agora não mais sobre a opressão do Egito, mas vivendo agora em liberdade, tendo a sua própria terra, podendo trabalhar, produzir e cuidar da sua própria vida e adorar livremente a Deus. A promessa do descanso não é de um lugar, não é sobre a eternidade, o descanso eterno. É sobre tudo isso, é sobre o lugar, é sobre a eternidade, é sobre as coisas que Deus tem oferecido e dito a mim e a você, mas é principalmente estarmos em Jesus Cristo. E o texto que eu quero finalizar é o texto de Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30, que a promessa não é um lugar, mas é uma pessoa. É um texto muito conhecido da palavra de Deus que, se eu citasse aqui, as irmãs e os irmãos saberiam citar ele de cor também.
Mateus capítulo 11, 28 em diante, vai dizer assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o nosso lugar de descanso. Jesus é a pessoa que traz o descanso que eu e você precisamos. Vinde a mim, é um convite maravilhoso que o Senhor nos faz e que nos ajuda para que o nosso coração não se endureça. É um convite maravilhoso que o Senhor nos faz, de nós, quando o autor dos Hebreus, lá no capítulo 3, verso 1, diz: fixem os pensamentos no Senhor Jesus. É a gente focar o nosso pensamento, por exemplo, nessa promessa, nessa palavra, nesse trecho do Evangelho. Quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas estiverem saindo do controle, quando o desânimo estiver tomando conta da nossa vida, é a gente voltar a nossa atenção para o Senhor e lembrar desse trecho do Evangelho e irmos ao Senhor, irmos ao seu encontro, voltarmos à sua palavra, voltarmos a lembrar de todas as promessas de Deus para a nossa vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que o Senhor nos dê um coração de carne, um coração sensível à sua voz. Que o nosso coração não seja um coração endurecido pelo pecado, endurecido pela incredulidade, como diz lá o autor dos Hebreus, que a incredulidade não nos afaste das promessas de Deus e da promessa dele do descanso para cada um de nós. Porque o nosso descanso se encontra nele. É tirar os olhos das circunstâncias, tirar os olhos das dificuldades, tirar os olhos das impossibilidades, porque para Deus não há impossíveis. Então é tirar os olhos das impossibilidades e voltar os nossos olhos para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos fortaleça e nos dê um coração sensível à sua voz e à sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos encerrar orando, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, agradecendo pela palavra. Então coloque a sua vida, coloque o seu coração agora diante do Senhor